Boa noite. Domingo, pé de cachimbo não, né? Essa é a antiga. Hoje, pela manhã, nós estivemos no IAP, o pessoal do evangelismo dessa igreja, juntamente com os pastores. Vimos que em 2015 a igreja avançará de uma maneira tremenda em Maringá. Teremos um grande projeto. E aguarde que você vai ficar sabendo, a igreja toda vai trabalhar. Se você não quer trabalhar, não vou falar para você procurar outra igreja. Vou dizer para você, tenha o desejo de trabalhar, porque ano que vem toda a igreja tem que estar envolvida com esse projeto. E logo que eu saí do IAP hoje, tive a felicidade de furar o pneu da moto. E aí eu fico pensando, puxa vida, furar o pneu da moto no IAP, o posto mais perto é em Maringá. A borracharia também. De domingo provavelmente não está aberta. Mas como o inimigo manda o prego, Deus manda borracheiro. Foi encostar a moto, já encostou a caminhonete atrás. Furou, furou. Vamos colocar aí, vamos levar embora. Pronto, cheguei em casa tranquilo, tá vendo? E ainda ele procurou borracharia comigo ali e tal, não achamos. Ele falou, então vamos para casa. E deu tudo certo no final, né? Deus seja louvado por isso também. Deus se mostra nessas coisas, a gente não pode considerar sorte. Cristão não tem sorte. É ou não é, irmã Ruth? Cristão tem Cristo. Cristão tem poder em Jesus. E nós temos que crer que todas as coisas, elas realmente acontecem para o bem. Daqueles que amam a Deus. E amém por eu amar a Deus, fico feliz por isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Eu ouvi aqui o Jocir falando sobre as apostilas. Não sei quantos já participaram desse seminário de enriquecimento espiritual, ou seja, a tradicional 40 madrugadas, essa já é a 5ª edição. Mas essa próxima, ela fala sobre comunhão e profecia. A igreja também precisa estudar algumas profecias, entendê-las. E se você não tem o desejo de fazer um projeto como esse, de 40 madrugadas, entenda isso, olha, esses projetos não são para acontecer apenas 40 dias. É para que você crie um hábito de acordar nas suas madrugadas, as primeiras horas do dia, e entregar a sua vida a Deus. E depois de 40 dias é fácil você formar esse hábito. Agora eu quero te dizer o seguinte, o difícil não são o 30, o 30º, 20 dias para lá. O primeiro dia é o mais difícil, o segundo é o começo. Nós somos tentados a ficar dormindo, né? Mas sinta a diferença o que é acordar com Deus durante uma madrugada. E tem uma irmã aqui na igreja que ela me diz assim, sabe, eu oro quase todos os dias a partir das 3 horas. Sua mãe, viu, Renata? E ela disse, eu acordo às madrugadas. E às vezes, Marquinhos, eu amanheço o dia orando. E quando eu ouvi isso dela, eu falei, que miserável que eu sou na oração. Porque acordar de madrugada e amanhecer o dia orando, e para alguns pode pensar assim, nossa, que extremismo, né? Não, isso é dependência de Deus. E aí ela disse assim, sabe, e a oração é um diálogo. E diálogo é o seguinte, os dois falam, senão não é diálogo. Então, às vezes eu oro por 2 horas e eu fico 1 hora ouvindo a Deus dizer o que Ele quer dizer para mim. Eu achei isso fantástico. E naquele final de semana onde a gente se encontrou apenas para orar e fazer a leitura do livro O Verdadeiro Reavivamento de Mark Phelan, a primeira oração que nós fizemos era meia hora. Dividimos os grupos. Vamos orar meia hora. Aí eu já achei, puxa vida, meia hora já de cara assim, não tenho hábito. Mas depois, quando terminamos esses 3 dias, naquele final de semana, orar 1 hora é fácil demais, viu, queridos irmãos? Fácil, hein? 1 hora, 2 horas, aí você vê que realmente a gente tem que mudar alguns hábitos. E queria muito ter ficado com esse hábito. Puxa vida, que luta que é orar por tanto tempo assim. Mas se nós passamos tempos com pessoas que gostamos, com Jesus então, puxa vida, deveria ser o nosso maior desejo, passar horas e horas aos pés de Cristo. Nós somos muito falhos, nós somos. Inclusive esse que vos fala.
Mas em Provérbios, por que eu disse de profecia? Quer ver o que diz aí, 29, 18? Sem profecia, o que acontece com o povo? Se corrompe. Se o povo não tiver profecia, ele se corrompe. E o livro de Juízes, para mim, é um dos livros que mostra isso de ponta a ponta. Porque o povo, ele tinha alguém que julgava sobre o povo, enquanto ele estava vivo, estava tudo certo. O povo estava no caminho de Deus. Bastava o líder morrer, o povo se corrompia. Aí Deus tinha que olhar para o povo e falar, vou ter que levantar outro homem, ou mulher. Levantou Débora. Aí morre Débora, aí o povo se corrompe. Então ele levanta outro. Aí depois vem Sansão, vem Jefté. Mas toda vez que o povo não tem alguém para dirigir, o povo se perde. Então Deus se manifestava dessa maneira. E quando a gente fala em profecia, todo o Antigo Testamento, ele aponta para a vinda do Messias, Salvador, Cordeiro. Toda a Bíblia, você vai ver que toda a profecia, ela só aponta para uma coisa, Cristo Jesus. A salvação, o ponto de salvação. Porque depois que Cristo vem e morre numa cruz, e paga o preço que eu e você deveria pagar, mas não temos condições, por isso que a salvação não depende de mim nem de você, ela é de Deus para cá. Mas quando nós aceitamos isso, nós vemos que depois de Cristo, todos os seus discípulos e apóstolos só falam sobre Cristo novamente. E toda a profecia, ela vai culminar onde? Na volta de Jesus agora. E Cristo tem que voltar, porque todas as profecias que a Bíblia traz, elas se cumpriram. E as que faltam para se cumprir não vai ser diferente. Então, profecia, ela é incondicional. Você querendo ou não, entendendo ou não, ela vai se cumprir. Mas é por isso que nós temos que nos estudar. E eu vejo nosso amigo ali todo domingo. Eu esqueci o seu nome, me desculpe, o filho do Itamar. Vamos dizer assim. Estudando o livro de Daniel. E aí você vê um jovem interessado, e ele entende de profecias, porque estudou para isso, orientando o povo. Porque tem pessoa que gosta de profecia, e aí tem um grande detalhe. Tem alguns que gostam tanto de profecia, mas tanto de profecia, que se esquecem de Deus. E aí qualquer trovão que dá, ele vai na Bíblia para achar onde que foi esse trovão aí. Ó, isso aí, e aí fica louco com os acontecimentos. Aí ele vai para a internet e se aventura. Vai no YouTube e vê sobre profecia. Ô Senhor. Aí posta aquelas coisas, Deus tenha misericórdia, porque daí para ele tudo é profecia. Tudo gira em torno de coisas místicas e acha que profecia é algo. Esqueça isso, é interessante e faz parte, mas não adianta você entender tudo de profecia e não entender como você se salva. Esquecer da própria salvação. E nós vamos falar de salvação hoje. Eu não sei o quanto isso te incomoda, o quanto você acorda preocupado. E quando eu digo você, olha, é claro que eu me incluo todas as vezes, tá? Quanto nós estamos preocupados, porque alguns podem pensar, poxa, esse camarada só fala da gente, ele é o salvão, né? Não, não sou salvão não, estou no meio desse grupo aí. Estou pregando principalmente para mim. Mas quando o povo precisa dessas profecias, abra em Mateus capítulo 7. Vamos começar a entender algumas coisas. Se nós não estamos preocupados com a salvação, começa a se preocupar. Porque é muito bonito sonhar com o céu, com um lugar que não tem pranto, nem choro, nem dor, nem lágrima. E esquecer que tem algumas coisas que nós temos que fazer também para chegar. Porque Jesus morreu por todos, certo? Sim ou não? Todos têm a oportunidade da salvação. Temos a oportunidade, sim ou não? Mas a Bíblia diz assim, é para todos, sim, que lhe obedecem. Entenda esse detalhe. Todos temos a possibilidade de nos salvar. Mas sabe o que a gente se esquece? Todos nós temos a possibilidade de se perder. E se perder vai ser muito fácil. Quer ver só? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz aonde? A perdição. Quantos vão por ela? Muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Quando você vai em Apocalipse,
Satanás junta aquela patotinha dele toda lá, depois da segunda ressurreição, depois do milênio, ele pega a turminha dele lá de perdidos, de ímpios, e vai invadir a cidade. Sabe o que a Bíblia diz sobre número? E eram como a areia do mar. É muito perdido. Isso aumenta demais a minha chance de estar ali no meio, porque é muita gente que vai se perder, mas muita. E aí, querido irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ou você está no grupo que já está com Cristo, ou você está nesse grupo que é como a areia do mar, para ser destruído por fogo e enxofre. São as palavras que a Bíblia utiliza, lá no livro de Apocalipse. Mas aí, quando a gente vê que a porta é larga, entenda que Cristo não fez assim, ó, bom, eu vou dar pouca oportunidade de salvação e muita agora de perdição. Não. É porque Jesus olha para o ser humano agora pecador e ele entende que por nós mesmos será muito difícil. Por nós mesmos, a porta tem que ser mais larga mesmo, porque é muita gente. Mas aí eu começo a te perguntar, ser cristão não faz de mim um salvo? Não. Não faz. Mas eu aceitei a Cristo, aceitou? João 16, 33. Porque alguns pregam por aí que se você for um cristão, venha para a nossa igreja que aqui você vai conseguir tudo. Saúde, você vai resolver seus problemas, vai pagar seus boletos, vai trocar de carro. E vamos para a teologia da prosperidade. Mas em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Eu e você, por estarmos aqui, não estamos livres de aflições, dificuldades. E basta algumas dificuldades para a gente largar a mão de Deus. É o inverso, né? Porque alguns têm que entender o seguinte: muitos só vão até Deus quando tem muita dificuldade. Se a dificuldade for pouca, eu tento resolver. Mas se for muita, eu busco a Deus. Ou alguns buscam a Deus para não ter dificuldades. E aí Deus está falando assim: vocês terão aflições, mas em mim vocês têm que buscar o quê? Paz. Mas você acha que é paz terrena? Isso é paz espiritual. Quer ver só? Jesus então, Mateus 10, vamos em Mateus 10. Gosto disso aqui. Porque Jesus diz assim, ó, em mim vocês terão paz. E Jesus tem alguns nomes na Bíblia: Cordeiro, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, a fonte da água viva, e por aí vai. E um desses nomes é o Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Mas aí o próprio Cristo, ele vem em Mateus 10, versículo 34, leia comigo, se você acha que Jesus veio trazer paz no mundo, vamos ler. Não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer o quê? Espada. E olha só, olha que espada. Pois eu vim trazer divisão entre homens e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Puxa vida, hein? Então lascou, porque eu estou seguindo a Cristo para poder ter paz, e agora ele mesmo está dizendo assim: você não vai ter paz, e eu vou trazer divisão dentro do seu lar. Vamos entender isso aqui. Quer entender o que é espada entre pai e filho dentro de um lar? Pergunta para algum filho aí que só ele é cristão dentro de um lar. E aí você vai ver, por seguir a Cristo, as dificuldades que ele vai enfrentar. E aí você pergunta para um esposo, e eu, dando esses estudos, graças a Deus, tenho dado muitos estudos, eu vejo que alguns lares, vou dar exemplo, tá? Desencana da religião aí. Um é presbiteriano, o pai é presbiteriano, a mãe é católica, um filho é batista e o outro agora quer se tornar adventista. Você acha que tem paz dentro de um lar desse? Todos são cristãos, mas a ideologia, a maneira de pensar é totalmente diferente. E aí Jesus fala assim: aquele que estiver comigo vai ter problema.
vai ter aflição e vai ter o quê? Divisão. Então, querido irmão, problema você vai ter, com Deus ou não. A diferença é que Jesus está dizendo assim: eu vou trazer paz espiritual para você. Você vai estar no meio da tempestade, mas você vai estar tranquilo. Você vai chorar rindo. Está doendo, está tudo, mas você vai sorrir comigo. Mas eu vou te ajudar, você tem que ter esperança. A diferença de tudo isso é a esperança. Então vamos ver algumas coisas. Quantos aqui de vocês são batizados? Qualquer denominação. Quantos são batizados? Olha assim, grande maioria. A gente vai ler um texto daqui a pouco que a gente vai entender por que eu perguntei isso. Mas abra sua Bíblia em Salmos. Eu não sou muito fã de escolher muitas passagens para se ler, porque às vezes acaba confundindo ao invés de ajudar. Mas esse é um assunto que às vezes a gente tem que ler mesmo. Salmo 101, versículo 6. Aos meus amigos da internet aí, boa noite para vocês também. Acompanhem também a leitura. Diz assim, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em meu caminho reto, esse me servirá. Quando você vai em Provérbios 15, Deus diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Está vendo tudo. Então, se eu tenho feito algo escondido para minha esposa não ver, ou para o pastor não ver, ou para a igreja não ver, Deus está olhando para isso. E o grande problema nosso é achar que fazemos coisas e as pessoas não vendo, está tudo certo. Mas os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Mas os olhos do Senhor, Ele diz assim, os meus olhos, olha só, procurarão os fiéis da terra. Deus olha para todos, mas Ele está procurando um povo fiel a Deus. E aí eu te pergunto, Deus olhando para você agora, nessa noite, o que Ele está encontrando? Bom ou mal? Ou Ele está encontrando um fiel nessa terra? Assim como Ele olha para Davi e fala, o homem segundo a vontade do meu coração. Esse é o camarada que eu estava procurando. Capacidade de arrependimento tremenda de Davi. Então Deus olha agora para você lá dentro do seu íntimo, e é só você que sabe disso. Mas Deus olha e Ele está procurando aqui, ó, pessoas fiéis. E quando eu sou fiel, e por que eu vou entender, vocês vão entender agora, porque eu perguntei, porque quantos são batizados? Vamos lá em Marcos 16. Porque alguns pensam assim, bom, eu me batizei, aceitei a Jesus, nova criatura, fui sepultado. E em Marcos 16, Marcos, o Evangelho de São Marcos, diz assim, quem crer e for batizado será o quê? Salvo, mas quem não crer será condenado. Eu já criei, já fui batizado, estou salvo, glória a Deus. Só se me infartasse bem na hora do batismo, acabou de subir, puf, já caiu do outro lado. Seria uma bênção se acontecesse isso. Mas acontece que esse é o primeiro passo do processo. Quem crer e for batizado será salvo. Então estou salvo. Não estou salvo. Não estou salvo. Porque agora vai começar o quê? A nova criatura a caminhar agora. Tudo diferente agora. Transformação. Sepultei nas águas lá, morri, participei da morte de Cristo, ressurgi com Ele, participei da ressurreição de Cristo. E agora vai começar uma luta. Eu estou colocando essas coisas para você entender que é fácil se salvar e é fácil se perder. Mas a perdição, a porta é larga, muitos entrarão. Vamos lá. Mateus 10, 22. Voltando lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22. Então me batizei, agora eu vou começar uma nova vida, mas ainda não estou salvo. Porque diz assim, odiados, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que fizer o quê? Até o fim, que perseverar até o fim será salvo.
Eu me batizei, entrei nesse tanque, assumi um compromisso com Deus. Ó, e compromisso com Deus, tá? Não é compromisso com a igreja. Alguns amarram, olha, graças a Deus, estou tendo muita felicidade de ver as pessoas indo ao tanque. E uma coisa está bem clara para elas: o compromisso que você está fazendo no tanque da igreja é com Deus. A igreja ela é secundária. Não é mais importante do que o compromisso com Deus. Porque quando eu firmo esse compromisso, eu assino esse contrato com Deus, é Ele que vai me julgar depois, é Ele que vai me salvar, ou Ele que vai me condenar. Não interessa se o irmão viu, se não viu, se você fez, se não fez, o que a igreja vai pensar, o que o pastor... Claro que é uma igreja organizada, que Deus quer. Mas é Deus que vai te julgar, querido irmão. E os olhos dele estão onde? Sobre todos. A igreja é muito importante porque somos os representantes de Deus aqui na terra, amém? Amém. Mas eu tenho que cuidar demais com o que eu prometo para Deus e o que eu firmo com Deus. Porque palavra de homem hoje tem muito valor ou não? Porque antes arrancava um fio de bigode, estava tudo certo. Prometi, eu vou cumprir. Mas hoje, vai alugar uma casa aí. 40 avalista, 20 terreno, não sei o quê, SPC, Serasa, parará. Talvez te aluguem. Não tem mais confiança na palavra humana. Mas em Deus eu posso confiar, porque fiel é Ele. Agora olha só, eu tenho que perseverar. E como que eu vou perseverar agora? Cristão que não lê a Bíblia, não dá certo. Porque no teu trabalho, se você não entender dele, não vai dar certo. Não tem condição nenhuma de trabalhar numa empresa se você não entende do assunto. Não tem condição. E o cristão, se ele não lê o manual de vida dele, como é que vai dar certo? Como é que eu vou ser perseverante? Perseverar em quê? Se eu não leio a Bíblia. Então nós temos que ser perseverantes na leitura da palavra e na oração. Porque o cristão que não ora, também não vai dar certo. Pastor, o que está acontecendo na minha vida? Tem orado, irmão? Não. Tem lido a Bíblia? Não. Está resolvido o seu problema. Não dedica tempo a Deus. E aí eu não consigo perseverar. Porque eu estou tão preocupado com meus afazeres seculares. E tem que trabalhar sim, tem que estudar sim. Mas quando eu faço disso a prioridade da minha vida, a Bíblia diz assim, ó: buscai primeiro quem? O reino de Deus. E depois as outras coisas vos serão acrescentadas. A ordem é essa: buscai primeiro o reino de Deus. Depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a minha preocupação tem que ser o quê? Buscar as coisas de Deus primeiro. O que é do interesse de Deus e descobrir o que Deus quer da minha vida. Quando eu entender isso, eu sei que a Bíblia, a palavra de Deus é importante, a minha oração também é importante. E Paulo diz assim, diz em Hebreus: como é de costume de alguns, deixaram de congregar. Não vem à igreja. Vou só orar e ler a Bíblia em casa. Que erro. Rapaz, mas eu vou na igreja, está cheio de gente lá, tem uns camaradas que eu não posso nem ver a cara. É por isso que ele está aqui na igreja. Está buscando mudança. Quando você olha para mim, você pode até não me suportar, mas suporte, porque você precisa da salvação tanto quanto eu. E aí Jesus fala assim: aqueles que você odeia, ore por eles. Pague o mal com o bem, não com o mal. Aceite as pessoas como elas são. Um recadinho aí, pastor? Vamos lá. Ok. Podemos orar agora por ela? Podemos orar? Maria de Lourdes Brenner, alguém a conhece na igreja? Maria de Lourdes Brenner? Mas vamos orar por ela. Ela estava em uma cirurgia, a cirurgia complicou, ela está na UTI passando mal. Familiares pedem oração. Eu acho que é o momento de orar por ela. Vamos orar por ela? Se coloque de joelho, pastor. O senhor ora por ela, por favor? Vamos orar por ela nesse momento. Maria de Lourdes Brenner. Senhor, estamos na Tua presença nesse momento especial e oportuno, clamando pela Maria de Lourdes, Senhor Deus. O Senhor sabe, conhece o caso dela.
o Senhor é o médico dos médicos. Nesse momento, teu Espírito se faz presente aqui, e que o mesmo Espírito possa estar agora com ela, movendo, tocando na sua vida, e se for a sua vontade, Senhor Deus, cure-a. Mas, primeiro, Senhor Deus, dê a cura espiritual para ela, para que ela possa ser salva através de Cristo Jesus. O Senhor é o médico dos médicos e Senhor dos senhores, e confiamos em Ti. Também, Senhor Deus, dê força aos familiares nesse momento, para suportar essa dificuldade, e que eles possam ver no final de tudo, eles possam ver o Teu poder, reconhecer a Tua grandeza, e também aceitá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Seja com a Maria de Lourdes nesse momento, em nome e por amor de Jesus, assim que oramos. Amém. Está vendo por que a gente tem que congregar? Entende a importância da igreja? Interceder pelos irmãos? E talvez esse camarada que está sentado do seu lado, você não o conheça profundamente, e às vezes só de olhar você fala assim, não gostei. Não faça isso. Não podemos deixar de congregar. Temos que leitura da Bíblia, a oração e permanecer na igreja. Aqui é lugar de pecador, miserável, tranqueira. Tudo tem que estar aqui dentro. Porque se eu não aceitar a Deus aqui dentro, eu não consigo mudar. Eu preciso disso para mudar. Então, eu não posso intolerar as pessoas dentro da igreja. Jamais. Eu estou me colocando acima dela. Mas quando Deus olha com os seus olhos, são todos iguais. Filhos. E uma mãe jamais deve olhar para o seu filho com diferença, com preferência. Nem o pai. Pode até dar mais trabalho, mas é filho. E Deus nos trata como filhos, e nós devemos nos tratar como irmãos. Todos meus irmãos, todos vocês, todos irmãos. Vamos lá, seguindo. Que Deus abençoe a Maria de Lourdes realmente. Atos capítulo 11. Nós vamos encaminhar para o fim. Batizei, aceitei, perseverei, mas agora em Atos 20, você vai ver Barnabé, esse grande homem de Deus, em um dos seus sermãos, dizendo assim, Atos 11, 23, diz assim, quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, fizessem o quê? Permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Eu criei, fui batizado, eu perseverei, mas agora eu tenho que permanecer dessa maneira. O meu coração ele tem que permanecer. Atos 14, 22. A mesma tônica. Quer ver só? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Devamos passar por tribulações, por algumas tribulações, para entrar no reino de Deus. Acontece que Deus olha lá de cima, e como um quebra-cabeça, Ele olha para a tua vida, e Ele vê certinho essa tribulação se encaixando no teu perfil, e dizendo assim, é necessário para que ele se converta. E de muitas tribulações, surgem pessoas conversas de uma maneira tremenda, porque entende que a única opção que ela tem de saída e de salvação é só por Deus. E quando nós chegamos a esse nível de dependência de Deus, entender que tudo depende de Deus, é o que Deus quer. É o que Deus está procurando, os fiéis que Ele está olhando. Abra em Hebreus capítulo 10, um pouquinho mais para frente aí. Hebreus capítulo 10, o versículo é 23. Diz assim,
Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E se não fossem as promessas de Deus para a nossa vida, se não fosse a promessa de uma nova terra restaurada depois, novos céus e nova terra, se não fossem essas promessas, não faria sentido estarmos aqui hoje. Porque de que adiantaria levar uma vida dedicada a Deus se morreu, morreu? Porque daí o ímpio, ele podia levar a vida que ele quisesse, porque a condição dele e a minha é a mesma. Morreu, morreu. Então, vai curtir a vida, pelo menos. Mas curtir a vida como cristão é muito bom também. A gente fala isso, dá a impressão que então ser cristão é ruim. Não, pelo contrário. Mas se nós não tivéssemos essas promessas, o que seria de nós? Por isso que a profecia é tão importante também. Mas olha só no versículo 36 o que diz: necessitais de perseverança, para que, olha a ordem, depois de haver desfeito a vontade de Deus, então alcanceis a promessa. Então eu estou entendendo agora. Quero promessa, quero céu, eu não quero choro, não quero pranto, não quero dor, eu não quero mais nada, não quero sofrimento, não quer? Não. Quer chegar nessa promessa? Quero. Depois de haver feitos a vontade de Deus, então haverá promessa. Não tem promessa se nós não fizermos a vontade de Deus. Nós temos que entender isso. Quando é só minha vontade na minha vida, não tem promessa. Não tem promessa. Eu posso entender que é fiel ao que Ele prometeu, eu quero ter perseverança, eu quero continuar. Mas se eu não fizer a vontade de Deus, que capricho que é esse que depois eu quero entrar no céu? É para todos, mas para todos que fizerem a vontade de Deus. E talvez na nossa vida, abastados às vezes, não sei se tem alguém sofrendo demais aqui, mas sabe que uma vida tranquila até atrapalha. Tem carro, o calor eu tenho ar em casa, se está frio também tenho ar quente, mas eu tenho blusas, tenho uma boa casa, se está calor eu tenho uma piscina, vou lá me banhar, tenho um bom trabalho, então está tudo certo, aparentemente, humanamente falando. Está tudo tranquilo. Mas daí, me ajude com os slides, por favor, o pessoal do som. Eu quero que você entenda uma coisa, o que é ser perseverante? Porque ser perseverante, às vezes, numa situação boa, aparentemente é mais fácil. Mas quando Jesus fala que o rico não vai entrar no reino dos céus, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, mostra a tamanha dificuldade que é você ser muito abastado. Não tem problema nenhum, está tudo certo. O cristão não tem que ser pobre, não tem que sofrer, tem que passar fome. Mas é uma dificuldade que alguns não sabem administrar. E talvez eu não tenha dinheiro, porque se Deus me desse dinheiro, eu me perderia. Entende isso? Se eu pensar só no meu conforto aqui na terra, eu vou querer dinheiro. Mas irmão, o cristão tem que pensar lá no céu. Eu tenho que estar preocupado com a minha salvação. E aí, está vendo essa região aí? Deixa eu pegar meu rascunho aqui. Pronto, lembrei. Juiz de Fora. Eu ouvi um testemunho do pastor Dolci Zukovski que me impressionou. E eu falo, puxa vida, isso tem que ser divulgado. Por quê? Pode passar o próximo slide. Não sei quantos já conheceram essa senhora. Mas o pastor Dolci, no seu ministério, ele era pastor em Juiz de Fora, e ele tinha um membro que ele pegava um ônibus, e de ônibus ele ia por 1 hora e 15. Depois ele pegava o trem, e 1 hora de trem ele chegava aí, passa 20. Uma cidadezinha de 2.000 habitantes. E sabe aquele morro que você viu lá? Lá naquele morro lá, naquela região, tinha um membro lá. Então depois que ele descia aí da ferroviária, ele caminhava por 45 minutos a 1 hora. Então era mais ou menos 3 horas e meia para chegar até ele. Mas sabe o que acontece? Cada 3 meses o pastor fazia isso. Porque essa pessoa só visitou uma igreja, como você tem uma igreja, uma vez na vida. Porque a igreja mais próxima dela era 50 quilômetros.
E em 1969 ela foi batizada. E aí o pastor, depois que ele saiu dessa região, pode passar o próximo slide, por favor? Aí está a residência dessa irmã. Depois de 20 anos, o pastor teve a curiosidade de voltar lá, porque ela já tinha 70 anos quando ele saiu. E ele falou, será que a irmã Maria Guerra está viva? E o pastor foi fazer todo esse trajeto, que ele fazia a cada 3 meses. E sabe qual foi a surpresa do pastor? Pode passar o próximo slide. A irmã Maria Guerra, ela escrevia versículos na porta de casa. Porque se uma pessoa chegasse lá e ela estivesse na roça e ela mora sozinha aí, alguém sabia que ali morava um cristão. E desde o seu batismo, ela escrevia versículos. E quando o pastor chegou lá agora, depois de 20 anos, ele já não encontrou mais escritas, encontrou o quê? Folhetos pregados na porta. E aí, essa pessoa sozinha, no meio de um mato daquele lá, pode passar o próximo slide. Essa irmã Maria Guerra, 93 anos, sozinha. E sabe que o pastor passava lá a cada 3 meses, ela separava o seu dízimo, o pouco dinheirinho que ela conseguia com a horta dela. E a cada 3 meses ela entregava isso para o pastor. E quando o pastor saiu, ele deixou uma pessoa, um ancião, responsável por ela. E agora aos 93 anos, essa Bíblia que está na mão dela, o pastor disse que ele já pediu essa Bíblia para ela um monte de vezes, ela não deu. Mas quando ele chegou, ela falou, pastor, aquela Bíblia, eu dei. Eu, pastor, puxa vida, eu quis tanto. E sabe essa Bíblia que ela está na mão? É a Bíblia nova que o pastor tinha deixado com ela. E aí o pastor disse que ela é uma destruidora de Bíblia, né? Porque, sabe o que ela faz todas as noites? Acende sua lamparina e vai ler a Bíblia. E aí, essa pessoa sozinha, ela tem motivação, ela é perseverante e ela permaneceu fiel a Deus. E agora essa Bíblia, ela lê pelo menos 2 vezes ao ano. E ela se desculpa com o pastor que tem marca de queimado, porque a lamparina queimou algumas vezes, chegou muito pertinho da luz. E aí eu fico pensando, puxa vida, que cristão miserável que eu sou. Porque uma vozinha dessa de 93 anos, que lê a Bíblia 2 vezes por ano, sem motivação, e aí eu olho para essa igreja, a igreja tem que ficar, desculpe o termo, mas rebolando, criando projetos, criando cultos, trazendo cantores, bons pregadores, para que você venha até aqui, para que nós tenhamos a sensação que eu estou indo à igreja. Fica fazendo tanta coisa para tentar tirar você da sua casa. Então eu vejo que o meu cristianismo, puxa vida, como eu tenho que mudar meu cristianismo. E essa pessoa sem motivação nenhuma, mas sabe qual é a motivação dela? É a central, é Deus, é a salvação. A preocupação dela é se salvar, é estar no céu. E todos os dias ela lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. E aí o pastor disse, vamos cantar? Vamos cantar. Que hino? Qualquer um, pastor. Porque ela criou as melodias para todos os hinos do Inário. E qualquer um que você escolher, ela canta da maneira dela. Nós vamos ver um vídeo do pastor conversando com ela 2 minutos. E no finalzinho ela vai estar cantando o hino 262, da maneira dela. Vamos ouvi-la? Pode passar o vídeo. Eu quero que a senhora me conte a história, como é que foi aquele estudo bíblico, que a senhora recebia o estudo bíblico, mas seu irmão não queria estudar a Bíblia, né? Ele não sabia ler, também ele foi na escola, mas ele não aprendeu nada. Ele não sabia, ele gostava de poder aprender. Uhum. É. Mas... Ele não queria que eu fosse batizado. Não queria, né? Não queria, mas eu falei para ele que se ele largasse de beber a cachaça, que eu pedia para ele largar e ele não largava, eu não ia ser batizada, mas como ele não largou, também não importava com ele. Se ele quisesse que eu voltasse para casa, eu voltasse, se não quisesse, eu ficava por lá. Ah, sim, sim. Briguemos a semana inteira, mas eu fui batizar, sim. Uhum. No sábado eu fui. E a senhora levantou cedo, preparou a roupa,
para ir batizar, né? A roupa eu já tinha preparada. É. Aí arrumasse um par de roupa para ele ir também. Aí eu arrumei e botei no embornar. No embornar, sem ele saber. Se quisesse ir, que eu levasse a roupa dele, eu botei no embornar um par de roupa dele. Foi comigo, chegou lá, o pastor Otávio saiu com ele para a horta. Quando foi daqui um bocado, chegou com ele a roupa, já tirando o nome dele para batizar também. É? Aí ele batizou com cachimbo, fumo, tudo no bolso. No bolso. É. Mas então, ele já tinha estudado a Bíblia, né? Quer dizer, ele escutava, mas ele não participava do estudo, mas né? ele não queria. Não queria, né? Não queria por mais da cachaça. Sim. Mas ele largou, nunca mais bebeu, não. Ali no batismo, quando ele batizou, molhou o fumo no bolso dele, né? Molhou. É. Eu estive molhado desde por fora. Tempo de aflição, adenal ficar firme a navegar, sem mesmo flutuar. Muito bem. Oi. Ok. Ontem, eu preguei na Vila 7, eu fiz esse mesmo sermão. Confesso que ontem eu chorei igual criança quando vi essa senhora. Porque eu fico pensando, que cristianismo a gente tem vivido? O que tem feito com o teu tempo? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque se uma pessoa sozinha no meio de um mato, ela busca a Deus todos os dias, não precisa de todo esse conforto. E eu que tenho esse conforto, não deveria ser até mais grato do que essa mulher? E eu vejo a Dona Maria assim, claro que é Deus que sabe, mas é um passaporte carimbado para o céu. Porque ela está preocupada com a salvação dela. Ela faz isso com alegria. Canta os hinos da maneira dela, lê a Bíblia 2 vezes por ano. E ler a Bíblia 2 vezes por ano não te salva. Mas o coração, o desejo, a vontade, essa fome que o Espírito Santo coloca, isso te salva. Então, querido irmão, eu queria que você saísse daqui hoje, no mínimo, pensando nisso. O que você tem feito para se salvar? É muito bonito vir aqui. Muito legal ter cargos na igreja. Isso é importante também. Mas é minha salvação. Quanto me preocupa isso? Faço tantas coisas para tantas pessoas, mas e para mim mesmo? O que eu tenho feito para segurar na mão de Deus e entrar pelas portas? A pessoa que privilégio nosso. E essa igreja tem uma grande missão. Nós cremos que somos os remanescentes. Mas para ser remanescente, para ser a igreja escolhida, eu tenho que mudar muito. Porque se o evangelho depender de uma pessoa como eu, será que terminamos essa obra nessa terra? Claro que Deus vai terminar a obra. E vai usar pessoas como eu e você. E só usou pecadores na Bíblia de ponta a ponta. Porque não há um ser humano que não tenha pecado. Mas Deus pode muito mudar a nossa condição hoje. Eu espero que hoje nós saiamos daqui, realmente assim, buscando a Deus e buscando a salvação. Que Deus os abençoe. Vamos orar agora. Se coloque de pé, eu quero orar. As apostilas estarão ali à frente. Quem quiser adquirir as apostilas, estará ali no hall de entrada. Deve ter um custo, não sei qual é, mas você se informe ali. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, te louvamos, ó Deus, pela nossa vida nessa noite. Obrigado, Deus, por nos manter vivo até aqui. Senhor Deus, temos um compromisso diante de Ti. Aqui muitas pessoas passaram pelo batismo, creram. Mas, Senhor Deus, por favor, nos dê a perseverança. Coloque, Senhor Deus, em nossos corações a permanência, Senhor Deus.
Muitos de nossos amigos, Senhor Deus, irmãos, passaram por esse mesmo tanque, mas desistiram, não permaneceram, Senhor Deus. Enfraqueceram. E, Senhor Deus, quando nós vemos uma pessoa como a irmã Maria Guerra, ah, Senhor Deus, que fé, ah, Senhor Deus, que permanência, que perseverança, que confiança. Senhor Deus, o Senhor é o nosso espelho sempre, mas ao vermos pessoas como a irmã Maria, Senhor Deus, nós te pedimos, nos dê a mesma condição. Coloque esse desejo, Senhor Deus, em nossos corações, que nós possamos abrir mais, Senhor Deus, para o Teu Espírito trabalhar em nossas vidas. Senhor Deus, clamamos pelo Teu Espírito. Nos acompanhe, Senhor Deus, todos os dias até a Sua grande vinda. Faça de cada membro aqui, Senhor Deus, ao olhar para eles, pessoas, Senhor Deus, fiéis a Ti. Aqueles que os Teus olhos têm buscado sobre essa terra, Senhor Deus. Que cada pessoa seja um soldado Teu. Pessoas que possam levantar realmente a bandeira do Evangelho, Senhor Deus. Estar dispostas, Pai. Empregar seja qual for o preço. Teremos aflições, mas a paz que nós teremos, Senhor Deus, de Espírito será maior. Então, Senhor Deus, nos dê a paz realmente através do Teu Filho na cruz. Nos acompanhe todos os dias dessa semana também, das nossas atividades, do nosso trabalho, estudos. Dê a cada um segundo a Tua vontade. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.